Fala, meu amigo advogado, nesse vídeo nós falamos sobre marketing jurídico, marketing digital para advogados, com a palavra de um especialista em prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo. Será que duas áreas do direito assim bem distintas possibilitam que um escritório empresarial prospecte mais negócios em razão da sua autoridade no assunto? Lembrando a você que este é apenas um corte do TreeMind Cash, que nós gravamos semanalmente aqui, sempre abordando assuntos como áreas do direito, novas estratégias, como captar clientes na advocacia e, obviamente, marketing jurídico e marketing digital para advogados. Nesse episódio, nós entrevistamos o Lucas Tader, ele que é mestre em Direito Econômico e doutor em Políticas Públicas, revela vários detalhes que fizeram o escritório dele se tornar tão relevante quanto é hoje. Cara, bem legal, bem legal. Olha, eu vou cair numa última etapa aqui e lamentar, porque tá muito bom o bate-papo, realmente, mas eu vou perguntar para você que vai estar numa última etapa que tá muito legal. Olha, marketing jurídico ou marketing digital para advogados, né, como alguns procuram de formas diferentes, você sabe que vem repercutindo bastante na mídia, né, você deve ter acompanhado, provavelmente foi atualizado agora, está sendo atualizado, inclusive, né, um reparo naquilo que a gente fala aqui. Ainda não é uma coisa assim, tá certo, já pode começar, né? Tá sendo atualizado, né? Os artigos já estão sendo votados, né? Foram 4 artigos até agora só, isso vai levar um bom tempo ainda para concluir os 2 artigos. Queria começar perguntando a sua opinião com relação a esta mudança que está acontecendo, depois que você contasse um pouquinho como é que vocês, atuando numa área tão específica assim, dentro do direito empresarial, né? Vocês fazem o próprio trabalho de marketing jurídico. O que está incluído, né, nesse trabalho que vocês fazem? Olha, respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que o mundo está mudando, a sociedade está se atualizando e o advogado não pode ficar atrás. Parece muito um papo de vendedor, né? Parece um slogan de empresa de quinta categoria, mas é verdade, porque eu sempre conversei nas universidades, nos treinamentos e com as pessoas de que nós fazemos uma advocacia moderna. Advocacia moderna não só dentro daqueles chavões e não usamos gravata, de nós possibilitamos que se venha de tênis, não só isso, mas de ter uma mentalidade mais moderna, de não é só ficar resolvendo problema, trabalhar na prevenção, de não ser tão beligerante, porque todo mundo é seu amigo, todo mundo colabora com você no ambiente de trabalho, então Ministério Público, Delegacia de Polícia, a fiscalização não é tua inimiga, você tem um trânsito fácil, você tem uma postura muito mais conciliadora do que ser aquele advogado beligerante, aquele que grita, que bate na mesa. Tem ainda um espaço para isso, mas acredito que cada vez mais está se reduzindo. E a sua pergunta era no sentido de... Do que você, primeiro, como você enxerga, né, essas mudanças, por meio da atualização, perfeito. E depois como é que vocês, como escritório, daí, né, como um escritório bem boutique, diria, né, bem focado, bem especialista, fortalece as marca, oportunidades, né, quais ferramentas, como é que você falou, opa, eu faço meu marketing desta forma, com este público bem nichado. Até que demorou para eu me perder ali no raciocínio, eu tô feliz, até aqui eu consegui manter mais ou menos a linearidade, o que é muito difícil. Porque... O cara quando tem muita ferramenta assim na caixa, né, cara, às vezes não, a pessoa gosta muito de falar, porque assim, sabe aquele fluxograma que de um ponto vai indo pro outro, de repente você tá falando de uma coisa que você nem sabe mais conectado, onde vem? O cara tem uma do podcast? Pois é, onde que eu tô, mais ou menos? Tô conversando com os amigos, sim, mas também tô no podcast. Mas, com relação a como que eu enxergo isso, novamente, não vou nem 8 nem 80, não acho que um advogado, ele tem que ser um TikToker, eu acho que talvez possa ser, mas não que só lá você vai conseguir vender seu serviço, não acredito que uma sisudez é característica da advocacia, mas uma certa seriedade é característica de um profissional, não só o advogado, mas todo profissional, porque, é claro, eu quero uma pessoa que seja engraçada, que seja dinâmica, uma pessoa que seja um pouco mais atualizada, mas eu preciso de uma pessoa que resolva o meu problema. Eu preciso de uma pessoa que tenha a seriedade e a responsabilidade para lidar com algumas coisas que são sérias, são confidenciais, são complicadas. Então, eu acho que tem que se modernizar, mas também não cair num esdrúxulo, não cair no esculacho, mas é aquela velha história... É uma linha bem tênue, né? É uma linha bem tênue, mas também é aquela velha história da faculdade que você não vai abrir o escritório, sentar na mesa e esperar o cliente vir. Você tem que se inserir no mercado, você tem que se abrir um pouco mais para isso, você tem que entender, novamente, que o direito não vai ditar o rumo da sociedade, mas sim o contrário. Então, se as pessoas estão mais nas redes sociais, se as pessoas estão buscando mais serviço na internet, se as pessoas estão abertas mais à digitalização da sua vida, como que o advogado vai ficar numa postura reticente a isso? Não tem como. Não tem como. Eu acho que a chave para o insucesso, a chave para a estagnação é você não acompanhar a evolução natural da sociedade. Eu tenho muito essa postura, apesar de ser acadêmico, eu não sou muito militante de tentar ter uma ideia e falar, eu tenho uma ideia, o mundo tem que se encaixar na minha ideia. Não, eu vejo mais qualquer ideia como que eu consigo me encaixar nela. Eu acho que assim a gente tem mais organicidade. A gente vai conseguindo dar nossos
pitacos, nossos toques na realidade também. Mas, então, eu vejo que é necessário sim essa atualização, Legal. de nós nos abrirmos para algumas novas perspectivas. Fico feliz que a OAB está olhando para isso, mas está olhando para isso com um olhar regulatório, porque senão vira festa, senão vira bagunça. E tá bem legal, diga-se de passagem, que tem sido aprovado. Tá Eu acho tá bem que coerente. sim. Eu esperava Não uma dá. coisa um pouquinho mais genérica e não tá tão genérico dessa vez. Tá, E eu o até provimento esperava tá algo ficando bem muito legal. Tá aplicável, de fato, tradicional. algumas Tá aplicável. coisas. Eu esperava algo mais tradicional, conservador, e Isso. não, e assim, Bem bom. tá se vendo a demanda, mas falando, opa, pera lá, nós somos uma profissão, somos uma classe, a gente tem Sim. que fazer esse negócio, mas temos que fazer bem. Sim. Não dá para ver a festa e também não dá para você solidificar tanto a ponto de não poder entrar em novas realidades. Perfeito. E como que a gente faz o marketing do escritório? Até, pensando bem, e a gente pode conversar nisso depois, é uma área que a gente não faz tanto. Sim. A gente podia ter uma inserção maior nas redes sociais, a gente podia melhorar essa parte. Podia não, nós devemos melhorar essa realidade. Mas eu acho que a melhor propaganda é o bom trabalho feito. Eu Com acredito certeza. assim, não tem marketing tão bom que consiga dar sustentação a uma coisa que é ruim. Ou é um marketing que não é verdadeiro, que não é o que nós queremos fazer. Então, se eu não tiver, eu sempre digo que, é claro, as pessoas podem comprar pela embalagem, mas se ela não gostar do conteúdo, ela não compra de novo. A embalagem bonita por si só vende, mas vende pouco para nichos ruins e não se sustenta no mercado. Então, para mim, a melhor forma de marketing é o trabalho bem feito e é o boca a boca mais. Não é aquele boca a boca antigamente, de que eu começo jogando para minha tia, daí minha tia indica outra pessoa, essa outra pessoa indica outra, eu vou formando a rede de clientes. É você saber se inserir nesses mercados mais especializados, ali dentro fazer um bom trabalho e sempre ir se inserindo como um especialista no assunto. Então, vejam que aquilo que eu estudo é com o que eu trabalho. Então, quando eu publico um artigo numa revista científica bastante conceituada, quando eu faço uma dissertação e logo lanço um livro desse tema, o mesmo público que me contrata como profissional pensa, poxa, o cara escreveu um livro sobre aquilo. O cara tá vendo no podcast e o cara mencionou especificamente PLDFT. Então, eu acredito naquilo que falam que você a todo momento vai estar fazendo a enunciação do seu trabalho, bom ou ruim. Bem legal. Então, a todo momento que eu estiver falando, se eu estiver falando com propriedade, se eu estiver falando com case, eu estou falando, olha, é um mercado que eu gosto, que eu estudei, que é legal. Não, eu já trabalhei nessas empresas, nessas instituições, eu ainda estou lá, eu estou nessa associação, eu estou estudando um tema desse na OAB, eu estou fazendo meu doutorado mais ou menos sobre isso. Então, é você sempre ser a marca do seu negócio. Eu acho Muito que ali bom. a gente consegue ter um pouco mais de Você sucesso. sabe que tem uma lógica que eu gosto de passar para os advogados, a gente tenta explicar de maneira simples, às vezes, né? Quando você atua num mercado como o teu, né? Que é um mercado extremamente nichado e que, diga-se de passagem, não é um mercado ativo de pesquisa. Né? Então, como você bem colocou, a maior parte dos meus clientes eu trabalho no preventivos, o empresário não vai no Google buscar como, né, me prevenir. Meu a empresa sócio está de lavar financiando. dinheiro, né? E é um mercado fechado, só fazendo um parênteses que Sim. você fala, ninguém vai buscar um profissional, um advogado também, mas um profissional de consultoria, de PDFT, de direito penal preventivo, na lista amarela, que hoje em dia não existe Sim. mais, mas aqui o pessoal eu vejo que tem um pouco mais de idade sabe o que é, mas ninguém vai buscar no Google. Tô falando de você. Você vai buscar pessoas que já estão, lembra aquilo que eu falei no começo, Sim. pessoas que estão fora do mercado, mas estão um pouco dentro? Perfeito. Eu vou buscar um cara que já fez uma consultoria, uma empresa que eu conheço, eu vou ligar para o diretor da instituição financeira falando desse problema, um cara que está na associação. Então, você necessariamente vai ter que estar nesse mercado porque é um mercado muito fechado. E é um mercado que não vai pegar um aventureiro de fora, vai pegar alguém que está ali por dentro, claro. No começo ninguém é de dentro. Mas você tem como ir se colocando e de repente, poxa, esse cara ele tá como um ator recorrente. Aí você consegue entrar no negócio. Geralmente em negócios muito, muito nichados, assim Sim. como o seu, a necessidade de brand, né, que a gente fala de marketing institucional, não marketing ativo, né, como o tradicional, que agora a OAB vem aprovando para fazer impulsionamento, comprar a palavra-chave no Google, ele ainda é mais necessário, mais forte do que o outro. Né? Você pegar um mercado mais tradicional, de massa na advocacia, o brand, às vezes a marca pessoal, né, não precisa ser tão forte. Então, o que a gente costuma dizer é, poxa, eu atuo num segmento bem específico. Ela produza conteúdos, artigos acadêmicos, né, como você vem bem colocando aqui, para que quando ele acesse, né, a sua rede, que seja o seu LinkedIn, o seu site, esteja coerente, o seu discurso esteja, sabe, condizente com aquilo que geralmente você fala, o seu posicionamento, né? Porque acontece muito de... Por exemplo, o Edirene é um cliente que eu citei aqui, né? Ele é um cara que, puta, se posiciona e aparece
com bastante frequência na mídia, mas quando você entrava nas mídias dele, não mais agora, porque agora tem todo esse trabalho construído, no site dele, por exemplo, não tinha aquela continuidade, é um princípio de continuidade. Então ele era citado, por exemplo, no Migalhas, era citado em alguns canais, né, como advogado referenciado que ele é, mas quando ele saía dali, a pessoa ia procurar, porque a gente entra no site ou entra no LinkedIn, puxa, não tinha nada. Então ele fez esta roupagem para dar um pouquinho de sustentação, para ter um princípio de continuidade. Mas não que aquilo trouxesse cliente. Então ele tinha uma visão muito clara. Eu apenas vou dar mais eu vou criar esse approach aqui entre a mídia e quando ele conecta-se comigo aqui através do meu escritório, do meu site, para ele sentir, realmente esse cara é o cara certo para me atender. Né? Então esse trabalho é muito bacana. Até porque o empresário, o gestor, enfim, quem vai te contratar, ele sabe, por exemplo, que o mercado LGBT está inchado. Ele sabe que o mercado de consultoria, geralmente quem não tem muito onde se coloca como consultor. Consultor é uma palavra meio coringa. Ele sabe que o mercado é assim, então ele sabe que tem o potencial de vir muita gente para ele que ele não sabe quem é, então ele vai buscar referência. De repente o cara está se apresentando, ele escreveu um artigo, ele tenta passar essa imagem que ele é um especialista no assunto, você entra no Jus Brasil, você entra no LinkedIn dele, está lá. Sucessões, família tributária, empresarial, DPVAT, porque DPVAT é uma área específica do direito. Mas se você vai em escritório de advocacia, ele tem lá família, civil, criminal e DPVAT. DPVAT, assim, um dia eu vou abrir uma pós-graduação de DPVAT porque vai ter mercado. Caraca. Então, é justamente o que você falou, não tem coerência. E eu achei muito curioso, eu sempre cuidei muito das minhas redes sociais, não para fazer uma postura artificial, eu sou muito... geralmente meu pai fala, né, quem é honesto, quem tem dinheiro, quem é honesto, quem tem poder, não fala. Então, se eu falar que eu sou honesto, que eu sou real, parece muito o papo de paredão do BBB. Né? Não, eu sou uma pessoa real, meu voto é por afinidade. Mas... Você vai estar parafraseando o Fiuk aqui. Exatamente, parece esperto, porque vai ser sempre, né, uma referência. Caraca. Mas eu nunca me preocupei em fazer uma imagem comercial por si só, mas sim aquilo que eu faço de trabalho, eu também passar aquilo. Então, sentar na minha rede social, a primeira coisa que vai ter minha esposa, que é a coisa que eu mais amo na minha vida, a Vanessa vai ser sempre o destaque lá na rede social. Mas vai ter PLFT, vai ter compliance. Mesmo que esteja estudando uma coisa diferente como política pública, vai ter uma conexão com política pública preventiva, política criminal preventiva. Então vai ter sempre essa conexão, porque eu achei muito interessante, eu sempre pego as redes sociais. Tem pessoas que eu encontro na rua que eu não encontro faz anos, faz 5 anos, e ele sabe o que eu estou fazendo hoje. Legal. Poxa, você está no podcast, você está trabalhando com isso, porque você passa de uma maneira orgânica, não é aquele marketing de quero trabalhar, vou trabalhar. Olha, estou fazendo isso, estou nisso. E eu achei muito legal que você me conheceu pela indicação do Dante e pelo LinkedIn. Sim. Então eu até fui voltar no meu LinkedIn e falar, meu Deus do céu, o que será? Será que está última visualização em 2013? Ou está um negócio legal? Claro, pode ser melhor. Eu ainda tenho muito a aprender nessa área e confesso que eu sou um exemplo de advogado que quer se interessar por isso, mas ainda não entende muito. Então preciso buscar, tenho que saber essa minha limitação. Mas a pessoa vai no meu Instagram, a pessoa vai no meu Twitter, a pessoa vai... Eu sempre abominei assim, o cara que tem uma postura séria, trabalha com uma postura mais tradicional, e você vai no Instagram dele, é só bebida, só festa, só... Não que não possa ter isso, mas você tentar associar a tua imagem profissional com a pessoal, porque no fim das contas é a mesma coisa. Não tem um cara que é bom profissional, é uma pessoa. E o inverso também. Se o cara não é uma pessoa séria, também não vai ser um profissional bom. Então, se formem bem como pessoas, sejam sérios como pessoas, que o sucesso profissional é só consequência. Isso é algo que eu sempre acreditei. Agora, se você gostou desse corte, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo. Então vou deixar o link para você aqui. A gente aborda este e outros diversos assuntos, tá super legal. E vou pedir, obviamente, para você deixar o seu comentário, se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu, a sua dúvida, a sua crítica, faz uma pergunta. Quem sabe tem alguma coisa que você gostaria de ver por aqui, a gente vai fazer questão de gravar um vídeo falando sobre isso. E para finalizar, quero te convidar para conhecer 2 conteúdos que fazem muito sucesso por aqui. Um deles a gente fala sobre Instagram para advogados, afinal, como bombar um Instagram. E o segundo, a gente fala sobre Growth Marketing, estratégias de marketing jurídico que são bem distintas da maioria e que agora, com as liberações, com as flexibilizações da OAB, estão ainda mais tranquilas para que você implemente no seu plano de marketing. Então dá uma olhadinha nesses 2 vídeos que eu tenho certeza que vão fazer toda a diferença aí no seu planejamento. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!